Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Luiz Soares e você está em Provendo Meios. Qual a sua expectativa em relação à vida? Qual a sua expectativa em relação a outra pessoa? Qual a sua expectativa em relação ao mundo que te cerca? Aos seus objetivos, às suas metas, aos seus anseios? Qual a sua expectativa? Você tem colocado muita expectativa sobre alguma coisa? Você tem colocado muita expectativa em relação a outra pessoa? No relacionamento, na amizade, no seu chefe, no seu trabalho, no retorno financeiro que você gostaria de ter? Você está colocando expectativa demais? Qual é a intensidade da sua expectativa? É melhor você mirar na lua e alcançar as estrelas do que você querer chegar ao último planeta do sistema solar e não sair do chão. Meu filho costuma dizer para mim que, pai, eu sempre espero pelo pior. Eu falei, cara, que isso? Você me surpreendeu falando isso. Mas ele disse, pai, eu sempre espero pelo pior. Porque se vier o melhor, eu não fico decepcionado. Entendeu? Porque dependendo do resultado, eu não fico decepcionado. Porque eu já sei que aquilo ali não vai ser uma coisa que eu estava esperando. Aí eu falei, cara, que coisa estranha. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Só que às vezes a gente age dessa forma sem pensar, sem querer. E parando para pensar, eu acabei refletindo e vi que realmente é uma verdade. Quando você cria muita expectativa, óbvio que a gente não vai ser radical, mas a gente não pode ter muita expectativa sobre uma coisa sem saber realmente de fato o que vai acontecer. Quando você já sabe o resultado, eu não estou falando da matemática, que você faz uma conta e aquilo ali dá um resultado exato, eu não estou falando isso. Então, eu acho que a gente precisa ter uma expectativa mais real sobre, mais pé no chão sobre as coisas. Porque às vezes você acaba depositando demais a sua confiança, demais a sua, colocando a sua fé, às vezes, numa coisa que não vai te dar retorno. Você acaba acreditando demais numa coisa que não vai te dar um retorno esperado. Às vezes você diz assim, eu vou conseguir juntar tantos R$ 1.000 até o final do ano. Acontece um problema no caminho, no percurso, no meio do trajeto, acontece aí um percalço, né? Sei lá, uma fatalidade, uma coisa que você não gostaria que acontecesse. Às vezes você faz conta com uma coisa, acaba acontecendo outra. E a vida é assim. E a gente não tem que se lamentar, nem ficar triste, nem se aborrecer. A gente precisa minimizar as perdas, os riscos, para que a gente tenha uma expectativa melhor sobre as coisas. Mas você não deve depositar toda a sua fé, toda a sua razão, toda a sua crença em algo que você, a não ser Deus, é nele que a gente tem que depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa certeza, toda a nossa segurança está nele. Mas nas coisas desse mundo é impossível. A gente não pode prever o que vai acontecer amanhã. Para quem não sabe, né, eu mexo com bolsa de valores e tem dia que você acorda, a bolsa está de um jeito, está de outro. A gente está sofrendo aí uma estabilidade econômica muito grande desde o início aí dessa pandemia. Então não dá para você criar muita expectativa sobre as coisas. Você precisa acreditar? Você precisa acreditar. Não estou dizendo que você não deva acreditar, mas você precisa ter o pé no chão. Você não pode colocar todas as suas fichas numa coisa. Num relacionamento que você está começando, numa amizade de uma pessoa que você acabou de conhecer. A gente precisa ter, né, um passo a passo para a gente adquirir confiança. Até nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente almeja, nas coisas que a gente busca. A gente tem que ter uma certa análise, você tem que olhar aquilo com frieza.
Você tem que analisar aquilo com mais calma antes de você se lançar. Ninguém mergulha no rio, ninguém testa, na verdade, a profundidade de um rio usando os dois pés. Você coloca um pé, depois você coloca o outro. Porque se você mergulhar, se o rio for profundo demais, você pode se afogar se você não souber nadar. Ninguém atravessa um rio sem testar a profundidade primeiro. Então, a expectativa, ela não pode ser muito grande. Tenha calma, tenha paciência. Tudo vai acontecer na hora que tiver que acontecer. E se você colocar expectativa demais naquilo e não acontecer, você pode se frustrar. Você pode se machucar, você pode se magoar. Então, tenha calma e controle as suas expectativas. Não seja ansioso. A Bíblia mesmo diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Não vos preocupeis com o que há vez de comer, de beber, de vestir. Afinal de contas, não sois vós mais do que a comida? O corpo não é mais importante do que o vestimento? A gente precisa dosar as coisas. Pode ser... você não pode levar as coisas a ferro e fogo. Você precisa ter calma, você precisa ter tranquilidade. Você precisa calcular antes de fazer as coisas. Será que eu vou conseguir chegar até lá com essa gasolina que eu tenho no tanque? Será que eu vou conseguir terminar a minha viagem fazendo o que eu estou fazendo? Será que eu vou conseguir construir a minha casa somente usando esse material? Será que eu vou conseguir realizar tudo que eu tenho vontade de realizar? Será que eu vou ter um casamento feliz? A gente não pode prever essas coisas. É impossível prever essas coisas. Você não consegue prever o que vai acontecer no futuro. Ah, Luiz, você está dizendo que a gente não tem que arriscar? Não estou dizendo que você não tem que arriscar. Não estou dizendo que você não tem que acreditar nas coisas. Eu estou dizendo para você não colocar todas as suas expectativas em algo que você não conhece. Mesmo que você tiver muita certeza, né? Óbvio que se você tiver 100% de certeza, aí não tem como. Agora, se você tiver dúvida, vá com calma. Na dúvida, tire o pé do acelerador, vá com mais calma, analise primeiro, deixe as coisas acontecerem, espere um pouco. Às vezes não é o momento, às vezes por falta de experiência, de maturidade, falta da gente ter a vontade de fazer a coisa com mais cautela, a gente acaba quebrando a cara. Isso é ruim, pessoal. Não tome uma decisão precipitada. Resumindo, é isso. Não seja precipitado em tomar as suas decisões. Pense, ore, peça a Deus para que te dê clareza de pensamentos, para que Deus te mostre. Deus é tão bom. Se você pedir, Ele vai te mostrar. Ele fala com a gente. Não entre muito de cabeça em nada que você possa se machucar. Tenha calma. Até nas coisas que você diz, você tem que ter calma. Exercite a mansidão. A Bíblia diz que os frutos do Espírito são coisas que não há lei contra os frutos do Espírito. E para mim, o fruto do Espírito que eu mais tento exercitar é o domínio próprio. A Bíblia diz que não há lei contra essas coisas. Se você se dominar, se você tiver domínio próprio, você vai conseguir as coisas que você almeja. Tenha fé, acredite, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não tenha pressa, não seja apavorado, não seja... não se precipite. Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer você chegar no seu caminho. Ele vai trazer aquela pessoa que você tem orado, que você tem se dedicado. Ele vai consertar o seu casamento, ele vai ajudar você. Ele vai tocar no coração do seu marido, do seu filho. Ele vai ajudar você que tem problema com drogas, você que tem problema com bebida alcoólica, você que tem problema no casamento. Creia, se você tem orado, a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos, a oração do justo. E Deus vai olhar para você e vai ouvir sua oração. Às vezes não vai vir na velocidade ou no tempo que você deseja, mas tenha fé, tenha calma.
Não tenha expectativas demais numa coisa que não depende de você. Não crie expectativas demais naquilo que não depende de você. Deus te abençoe. Que Deus guarde sua vida, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que Deus te dê calma, tranquilidade, que Deus acalme seu coração. Muito obrigado por você ser inscrito nesse canal, ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva se você não for inscrito, ative os sininhos, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.